No mundo do culturismo, existem figuras que ficam apenas na anedota e outras que transformam a maneira como pensamos o treinamento. Mike Mentzer pertence a esse segundo grupo. Não foi apenas um competidor com um físico notável, mas um pensador que buscou princípios por trás de cada repetição e que propôs, com rigor e polêmica, uma alternativa radical ao pensamento dominante de sua época. Seu nome associa-se inevitavelmente a heavy duty, mas reduzi-lo a uma técnica seria perder de vista um personagem complexo, atleta, escritor, conferencista e crítico dos dogmas do treinamento. Nascido em um contexto humilde e marcado pela disciplina, Mentzer chegou ao culturismo com a determinação de quem não aceita verdades por tradição. Sua trajetória competitiva menos seus êxitos em competições e seus confrontos na arena pública. Menos serviu como plataforma para difundir um enfoque que combinava filosofia, observação empírica e uma visão quase científica do estímulo e da recuperação. Essa fusão entre razão e músculo é a marca distintiva de sua obra. Ideias que exigiam não só esforço físico, mas pensamento crítico por parte do praticante. O cerne de sua proposta foi aparentemente simples, mas profundo em implicações, priorizar a intensidade máxima e a recuperação plena em vez do volume interminável de séries e repetições. Mentzer argumentava que o crescimento muscular não é uma função linear do tempo sob tensão, mas do verdadeiro estímulo que força o sistema a adaptar-se, sempre acompanhado de descanso suficiente para que essa adaptação ocorra. Essa premissa gerou múltiplas discussões sobre a falha, sobre a frequência de treino, sobre a duração do descanso, e colocou Mentzer em posição tanto reverenciada quanto controversa. Mas seu legado não é só técnico, é também intelectual e humano. Mentzer ofereceu uma maneira de ler o treinamento como um sistema integrado, em que a coerência pessoal na disciplina e a consistência teórica importam tanto quanto as rotinas no papel. Seus escritos, entrevistas e seminários constituem uma fonte que mistura anedota, raciocínio e prescrição prática. Por isso, ao estudar sua figura, é preciso alternar entre sua biografia, seus programas publicados e as críticas que suscitou, tanto por parte da velha guarda do culturismo, quanto de cientistas e treinadores modernos. Este episódio propõe exatamente isso, não uma geografia simplista nem uma demolição à crítica, mas uma leitura fiel e documentada de quem foi Mike Mentzer, o que defendeu, o que acertou e o que foi discutível em seu enfoque. Vamos aos seus textos e entrevistas. Percorreremos seus momentos-chave como competidor e como docente, e avaliaremos sua influência nas gerações seguintes. Assim entenderemos por que, décadas depois, suas propostas continuam a despertar interesse e debate entre aqueles que procuram otimizar o treinamento com fundamento. Ao abrir esta viagem pela vida e pelo pensamento de Mentzer, a intenção é oferecer contexto histórico, clareza conceitual e respeito pelas fontes. Seus livros, seus seminários, artigos da época e declarações públicas. A ambição é que, ao final deste episódio, o espectador não conheça apenas datas e títulos, mas compreenda as razões menos as ideias, que fizeram de Mike Mentzer uma figura duradoura na história do culturismo. Quem foi Mike Mentzer? Desenvolvimento. Michael John Mentzer nasceu a 15 de novembro de 1951, em Germantown, Filadélfia. Desde muito jovem, mostrou interesse e disciplina. Começou a treinar, com pesos por volta dos 11 menos 12 anos, incentivado pela família, e rapidamente desenvolveu força e técnica pouco comuns para sua idade. A educação e a leitura foram partes importantes da sua formação. Chegou a estudar Pierre Medicina na Universidade de Maryland, antes de abandonar o curso para se dedicar ao culturismo e ao estudo autodidata de fisiologia, filosofia e metodologia de treino. A sua carreira competitiva começou em torneios locais e foi subindo gradualmente até as grandes vitórias amadoras. Títulos como o IFBB, Mr. Make a 1000, em 1976, e o IFBB World Universe, 1978, colocaram-no no mapa do culturismo profissional. Em 1978, recebeu uma nota perfeita numa competição,
gesto que chamou atenção para sua combinação de simetria e definição. Passou a profissional em 1979 e, nesse ano, venceu a sua classe Heavyweight no Mr. Olympia. Menos embora o título geral tenha ficado com Frank Zane. A sua participação no Mr. Olympia de 1980 e a forma e resultados desse concurso, um dos episódios mais debatidos da época, marcaram o fim da sua carreira competitiva. Mentzer saiu da competição de elite e anunciou a sua aposentadoria do palco profissional aos 29 anos, afirmando que o sistema de julgamento era falho e que o resultado de 1980 foi controvertido. Mais do que a carreira de palco, o que tornou Mike Mentzer uma figura duradoura foi a sua filosofia de treino, sistema conhecido como Heavy Duty, influenciado pelas ideias pioneiras de Arthur Jones, criador das máquinas Nautilus e defensor do treino de alta intensidade. Mentzer desenvolveu uma versão própria do que hoje se chama High Intensity Training HIIT. Muito foco na intensidade máxima por série, número muito reduzido de séries e treinos curtos, com ênfase em levar o músculo até a falha, incluindo repetições negativas, repetições forçadas quando apropriado, seguidos por recuperação ampla, para permitir a adaptação. Para Mentzer, o crescimento muscular não dependia de acumular horas ou séries, mas de um estímulo real e profundo, que obrigasse o organismo a adaptar-se. E esse estímulo era conseguido através de trabalho curto, porém extremamente intenso. Os princípios centrais do Heavy Duty podem ser sumarizados assim: 1. Intensidade máxima. 2. Baixo volume. Poucas séries por músculo. 3. Treino até o próximo da falha muscular. 4. Controle do tempo de execução. Tempos lentos. Controle da fase negativa. 5. Frequência reduzida de treino para permitir recuperação total. 6. Progressão lógica de cargas. E 7. Atenção à recuperação, não só muscular, mas também neural e metabólica. Mentzer também era rigoroso quanto à técnica. Movimento estrito, evitar balanços e roubo, e maximizar a atenção sobre o grupo muscular-alvo. No plano intelectual, Mentzer foi um leitor e pensador. Abraçou o objetivismo de Ayn Rand em várias fases da sua vida e procurou aplicar um raciocínio lógico e filosófico às suas abordagens de treino e nutrição. Defendia que a coerência teórica era tão necessária quanto a prática no ginásio. Os seus textos, além de routines e instruções técnicas, trazem reflexões sobre método científico, lógica e a relação entre mente e corpo no processo de crescimento. Isso fez com que muitos o vissem como filósofo do treino, alguém que exigia não só esforço físico, mas também clareza conceitual do praticante. Mentzer publicou vários livros, cursos e audiocassetes, onde sistematizou o seu método. Entre as obras mais citadas atualmente estão Heavy Duty, várias edições e compilações, edições posteriores e High Intensity Training, da Mike Mentzer Way, edição popularizada em coleções e edições posteriores, organizada com a ajuda de John Little e outros, e republicada por editores como a McGraw-Hill. As obras contêm desde programas práticos até argumentações sobre por que o volume excessivo seria contraproducente. A relação com Arthur Jones e com as máquinas Nautilus foi marcante. Mentzer incorporou o trabalho em máquinas de resistência e os conceitos de Jones sobre intensidade e sobre evitar treino prolongado, mas desenvolveu e radicalizou algumas ideias, especialmente a de reduzir ainda mais o volume e de enfatizar a recuperação como variável central. Essa ligação também o colocou numa rede de influências que mais tarde alcançaria outras estrelas do culturismo. Um capítulo importante do legado de Mentzer foi a sua influência direta em treinadores e atletas posteriores. O exemplo mais notório é o de Dorian Yates, 6 vezes Mr. Olympia, que declarou publicamente que as ideias de Mentzer e o método Heavy Duty foram determinantes para sua própria filosofia de treino. De alta intensidade, Yates adaptou e expandiu a ideia para um contexto de treino mais volumoso por sessão, mais curto em frequência. Além disso, o próprio Mentzer voltou a trabalhar como treinador e consultor, dando seminários e programas para atletas e clientes ao longo dos anos 80 e 90. Apesar da influência, Heavy Duty
sempre foi controverso. Do ponto de vista prático, enquanto vários estudos e revisões científicas mostram que treinos com alta intensidade e até um set até a falha podem produzir ganhos, a evidência recente aponta para uma relação dose-resposta relativamente clara entre volume de treino e hipertrofia. Em geral, múltiplas séries por grupo muscular 2-3 séries por exercício, totalizando várias séries semanais por músculo, tendem a produzir maiores aumentos de massa do que um único set, quando todas as outras variáveis são iguais. Ao mesmo tempo, há estudos que mostram que para praticantes com pouco tempo ou em contextos específicos, programas de baixa frequência e alto esforço HIIT podem ser eficazes. Em suma, a ciência moderna tende a ver heavy duty como uma estratégia válida, especialmente para quem valoriza a eficiência e minimização do tempo de treino, mas não a considera necessariamente superior em todos os contextos. Muitos especialistas recomendam um equilíbrio entre intensidade e volume adaptado ao indivíduo. No plano humano e pessoal, a vida de Mentzer teve momentos difíceis. Depois de se retirar do palco, ele manteve-se ativo como escritor, consultor e educador do treino. Porém, as décadas seguintes envolveram lutas pessoais e problemas de saúde. Em 10 de junho de 2001, Mike Mentzer foi encontrado morto no seu apartamento em Rolling Hills, Califórnia, menos a causa apontada nas fontes da época foi relacionada a problemas cardíacos, segundo reportagens contemporâneas. 2 dias depois, o seu irmão, Ray Mentzer, também esculturista de sucesso, faleceu. Os 2 episódios foram trágicos e muito reportados na imprensa da especialidade e generalista. Após a sua morte, o reconhecimento formal não tardou. Em 2002, Mike Mentzer foi eleito para o UFBB Hall of Fame, uma honra póstuma que testemunha a relevância duradoura do seu contributo para o culturismo. Além disso, o conteúdo dos seus livros, entrevistas e seminários continuou a ser reeditado, estudado e discutido, e surgiram cursos, compilações e uma comunidade que preserva e debate o Heavy Duty pontos práticos do método. Resumo aplicável para espectadores, treinos curtos e intensos, pouca duração por sessão, mas máximo esforço por série. Poucas séries por grupo muscular, frequentemente apenas 1-2 séries trabalhadas até quase ou a falha. ênfase no controle do movimento-tempo, fase negativa. Recuperação priorizada, dias ou mesmo semanas entre estímulos máximos para o mesmo grupo muscular. Dependendo do atleta, progressão de cargas e registro rigoroso do treino. Contabilizar cargas, repetições e recuperação para ajustar o estímulo. Críticas e cuidados ao aplicar o método hoje. Para praticantes iniciantes, uma versão moderada mais frequência, técnica ensinada, supervisão costuma ser mais segura do que aplicar heavy duty, tal qual descrito nas edições clássicas. A progressão rápida para séries até a falha sem técnica perfeita aumenta o risco de lesão. A evidência moderna sugere que o volume semanal importa. Quem busca maximizar hipertrofia pode beneficiar de maior volume, 2-4 séries por exercício e o número total de séries por músculo por semana considerado ideal. Assim, Heavy Duty funciona bem para quem procura eficiência e tem capacidade de recuperação, mas não é necessariamente a melhor opção universal. 3. A recuperação nervosa e hormonal é individual. Menos algumas pessoas recuperam rapidamente e outras não. Por isso a prescrição deve ser personalizada. Fontes primárias e materiais recomendados para aprofundar. Obras e compilações de Mike. Mentzer Heavy Duty Edições. Diversas Legacy Edition e High Intensity Training. The Mike Mentzer Way Edições. Reunidas e republicadas. Entrevistas e seminários em videoarquivos históricos e entrevistas dos anos 80-90. Existem gravações de seminários e entrevistas completas, artigos de reportagem e perfis contemporâneos. Por exemplo, obituário e artigo do Los Angeles. Times sobre a sua morte e investigação, relacionada a problemas cardíacos. Revisões científicas sobre volume versus intensidade para contextualizar e contrastar a fala de Mentzer com a literatura atual. Meta-análises e reviews
sobre sets únicos versus múltiplos dose response de volume e hipertrofia. Síntese final do desenvolvimento para encerrar a parte factual. Mike Mentzer foi, em simultâneo, atleta de elite, teórico do treino e autor polêmico. A sua proposta Heavy Duty condensou décadas de observação e uma interpretação radical das ideias de alta intensidade de Arthur Jones, enquanto alguns praticantes e campeões, incluindo Dorian Yates, reconheceram e adaptaram partes fundamentais do seu pensamento. A ciência contemporânea oferece nuances. Intensidade é crucial, mas volume também conta. A relevância de Mentzer está tanto nas rotinas quanto na provocação intelectual que deixou, nos obrigou a perguntar por quê. Quando se disse que mais era sempre melhor, o seu legado é, portanto, uma combinação de rotinas práticas e um convite permanente ao pensamento crítico sobre o treinamento. Ao encerrarmos este primeiro episódio, fica claro que Mike Mentzer foi muito mais do que um atleta com um físico memorável. Foi um pensador do treinamento, um provocador de ideias e um autor que desafiou a ortodoxia do culturismo. Sua proposta Heavy Duty não surgiu por capricho, mas como consequência de observação, leitura e tentativa de sistematizar o que ele entendia por estímulo verdadeiro e recuperação necessária. Mentzer nos legou um convite permanente: não aceitar práticas por tradição, questionar pressupostos e buscar coerência entre teoria e prática. Seus acertos estão na ênfase à intensidade, no rigor técnico e na valorização da recuperação, menos aspectos que forçaram a comunidade do treino a repensar a relação entre trabalho e descanso. Suas limitações e as críticas que recebeu também são instrutivas. A ciência moderna relativiza certas prescrições e mostra que volume e intensidade têm papéis complementares, variando conforme o indivíduo, a experiência e os objetivos. Assim, o valor de Mentzer está tanto nas rotinas quanto no espírito crítico que ele incentivou. Para quem treina hoje, a lição prática é dupla. Por um lado, há mérito em buscar intensidade real e técnica impecável. Por outro, é crucial personalizar o volume e monitorar recuperação, evitando aplicar dogmaticamente qualquer método. Mentzer oferece ferramentas e perguntas, não respostas absolutas. E é isso que faz seu legado tão fértil. Ele estimula a experimentação bem documentada e reflexão contínua. Esse canal nasce com a intenção de preservar essa combinação, respeito pela fonte e análise crítica. Nos próximos episódios vamos aprofundar os programas, examinar entrevistas, ler passagens dos seus livros e comparar suas ideias com estudos contemporâneos. A proposta é fornecer ao espectador material fiel, bem documentado e apresentado com carinho, para que cada pessoa possa avaliar, adaptar e aplicar o que fizer sentido para a sua própria prática. Se este episódio te trouxe clareza, curiosidade ou vontade de experimentar partes do Heavy Duty, leva isso adiante com responsabilidade. Aprende a técnica, registra progresso, escuta teu corpo e ajusta. E se tiveres dúvidas ou experiências para compartilhar, traz nos comentários. Essa troca também honra o legado de pensamento crítico que Mentzer deixou. Se gostaste deste vídeo, apoie este projeto. Inscreve-te no canal, ativa a campainha, deixa o teu like e partilha com amigos, treinadores e quem gosta da história do culturismo. Assim conseguimos continuar produzindo episódios aprofundados, trazer materiais originais e manter viva a memória e as ideias de Mike Mentzer com o respeito que merece. Que o legado de Mike Mentzer continue de pé, não como uma doutrina imutável, mas como um estímulo permanente para questionar, aprender e evoluir. Até o próximo episódio.